A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Aqui quem vos fala é a irmã Cátia, uma simples serva de Deus e obreira do Senhor. O apóstolo Paulo, aquele que, antes de ter o encontro com o Senhor Jesus, perseguia os cristãos e era conhecido como Saulo, na epístola aos Colossenses, ele disse assim: Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. E o que ele quis dizer com essa mensagem é que temos que ter sabedoria para lidar com as pessoas, para falar com as pessoas, principalmente com aquelas que se encontram, né, com os que estão fora, estão de fora. Fora de quê? Fora da presença de Deus, fora do corpo de Cristo, que ainda não fazem parte do corpo de Cristo. Assim como o próprio apóstolo Paulo, quando ainda Saulo, antes de ter o encontro com o Senhor Jesus, ele também estava de fora. E aí diz, remindo o tempo, ou seja, aproveitando bem cada oportunidade para dar o seu testemunho, para deixar transparecer a luz de Cristo em nossas vidas, para que os que estão de fora vejam e também queiram fazer parte do corpo de Cristo. Eu me lembro de duas pessoas que, sem precisar abrir a sua boca, que apenas com o seu testemunho, eu observava quando criança, essas duas pessoas, e eles testemunharam do amor de Cristo, demonstraram que eram servos de Deus, sem sequer abrir a boca e falar uma palavra. Uma delas era um menino que vinha ser meu vizinho e estudava na mesma escola que eu. Eu sempre via aquele vizinho lá na escola, sempre sorrindo, com uma aparência, né, no seu rosto de alegria, de paz. E eu percebia uma diferença. Ele e a família dele eram cristãos. E outra pessoa que eu também observava quando criança era uma senhora, que ela vinha ser vó de dois primos meus, um casal de primos, que eles eram meus primos, acho que de terceiro grau, e essa senhora morava ali, no mesmo quintal daquelas crianças, e todo ano, eu e a minha família, a gente ia para o aniversário deles. E ali, aquela senhora sempre, agradável, sorrindo, mas quando começavam as músicas seculares, as coisas do mundo, ela se retirava educadamente e ela só voltava a aparecer no momento do parabéns, na hora de cantar parabéns, cortar o bolo, tirar foto. E ela pegava ali o bolinho dela e se retirava novamente. E eu percebia, cada ano que passava, que tinha algo diferente naquela senhora, que ela dava atenção ali, mas ela não participava das coisas ali carnais, mundanas. E aquilo me chamava bastante atenção, mesmo sendo criança, porque, na verdade, era a luz de Cristo, na vida dela. Ela estava ali dando o seu testemunho para a glória de Deus. Hoje essa senhora, ela já partiu para a glória, mas ela deu o seu testemunho como vaso de honra, aqui na terra para a glória de Deus. Então a importância onde o apóstolo Paulo, ele exortou aquele povo colossenses, para que andasse com sabedoria. Então eu te convido a abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 4, vamos ler do 2 ao versículo 6, que diz assim: Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável,
temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, o apóstolo falou para aquele povo para que perseverasse em oração, continuasse firme, orando, velando na oração com ação de graças, como se já tivesse recebido aquelas orações, as respostas daquelas orações. E a palavra de Deus, ela é válida até os dias de hoje, até a consumação dos séculos. Aí diz no versículo 3, orando também, juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Que ele falava sobre o momento em que ele vivia, estava passando, onde estava aprisionado, onde estava encarcerado, por falar, por transmitir a palavra de Deus. E pedindo para que aquele povo orasse também, juntamente por ele, por todos aqueles que faziam a obra de Deus, que se encontravam ali presos, para que Deus, o Senhor, abrisse a porta da palavra, para que eles pudessem falar, pregar no mistério de Cristo, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. A cada pessoa eu tenho que tratar com palavras sempre agradável, temperada com sal, mas eu tenho que responder a cada um como convém. A minha necessidade é uma, a sua necessidade é outra, então eu tenho que ter sempre uma palavra agradável, temperada com sal, e eu tenho que saber como convém responder a cada um, para a glória de Deus. Então que o Senhor nos dê sabedoria, perseverança, para que venhamos continuar em oração, velando em oração com ação de graças, já agradecendo ao Senhor por cada resposta que Ele nos deu, que Ele tem nos dado e que ainda há de nos dar. E orando para que o Senhor sempre nos use seus filhos, teus servos, para que o Senhor venha abrir a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, assim como Paulo e os servos de Deus falaram, mesmo estando presos. Que o Senhor nos dê sabedoria para andarmos aqui nesta terra, para sabedoria para a gente lidar com os que estão fora ainda da presença de Deus, do corpo de Cristo, aproveitando bem cada oportunidade, para que vejam em nós a luz de Cristo, que a nossa vida seja um testemunho para a glória de Deus, para que outras vidas sintam desejo de se achegar a Deus, de recebê-lo como único e suficiente Senhor e Salvador. Que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Que venhamos falar sempre palavras agradáveis, palavra de vida e paz, a palavra de Deus. Venhamos pronunciar a palavra de Deus aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus, o tempo está passando e Jesus está voltando. Então que venhamos remir o tempo, aproveitar, falar com boas palavras, palavras agradáveis, para que saibamos como vos convém responder a cada um. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus.